Olá, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos entrar mais uma vez sobre o assunto da palavra de Deus. E o assunto é, irmãos, sobre os povos que estavam presentes na Torre de Babel. Irmãos, antes de tratar desse assunto, sobre chegar nesse momento que esses povos estavam edificando uma torre, tá, irmão? Antes disso, quando Deus pediu para que Noé construísse a arca e entrasse seus filhos, suas noras e sua mulher junto, tá, irmãos? Para que venha começar uma nova terra, um novo repovoamento. E depois passou 40 dias e 40 noites e essa luva cessou. E a palavra de Deus vai falar que cada um seguiu seu caminho, tá, irmão? Para que Deus venha abençoar e multiplicar. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 10. Vai falar sobre as descendências de Noé. Se você quiser ler lá, irmão, vou ler tudo não, porque é muita coisa, né? E vai falar sobre as descendentes. E vai falar também, irmão, lá no Gênesis, capítulo 10, e versículo 6, vai falar assim, ó. E os filhos de Cão são Cuxi, Mihraim, Put e Canaã. Irmão, Mihraim, traduzido para o... Isso aqui é traduzido para o hebraico, tá? O nome original mesmo é Egito, mas o Egito foi traduzido para o hebraico, que é Mihraim, tá, irmão? Que é um dos filhos de Canaã. De cão, tá, irmãos? E os filhos de Cuxi são Seba, Avila, Sabita, Ramá, Sabeta. E os filhos de Ramá são Seba e Detã. E Cuxi gerou a Nirode. Tá, irmão? Esse Nirode, irmão, vai falar mais, ó. Neste começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, que foi a torre que foi construída pelos povos, Ereque, Acabe e Caunes, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive, Reobote e Calã. Tá, irmãos? E resta entre Nínive e Calã, esta é a grande cidade. E Mihraim gerou a Lide, e Anaim, e Labim, e Nafim. Irmãos, se você quiser ler, porque eu não sei pronunciar direitinho não, tá, irmãos? Então me perdoe, tá bom? Irmãos, se você quiser ler lá direitinho a genealogia do descendente de Noé, se quiser ler. E vamos focar, irmão, nesse personagem Nirode. Irmãos, a passagem vai falar que esse Nirode, ele era poderoso na terra. E ele edificou algumas cidades. E algumas dessas cidades, não é bem uma cidade, né, irmão? É uma torre. Tá? Mas muitos veem isso como cidade. Alguns veem isso como uma torre. Tá, irmão? Se você quiser chamar. E ele edificou essa torre para que os povos, eu creio que ele pediu para que os povos construíssem essa torre. Tá, irmãos? E vamos falar no Gênesis capítulo 11. E vai falar que a terra era da mesma língua. Então, olha só, antes de Deus confundir as palavras labiais dos povos. E era tudo até da mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo que mande bem. E foram tijolo por pedra, e o bitume por caos. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus. E façamos um nome para que não sejamos para sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá descrições para todos que tentam fazer. Irmão, olha só, aqui a passagem vai falar que esse povo, irmãos, esses povos que eram diferentes etnias, tá, irmãos? Estavam juntos, antes de Deus confundir a língua, era diferente etnia, mas só que era um povo só. Por quê? Porque tinha a mesma língua, tá, irmãos? E a passagem fala também, irmão, abrindo para especificar, irmãos, qual eram os descendentes
desses povos, tá, irmão? Se era de Sem, de Cã ou de Jafé. Eu creio que era um pouco de tudo, eu creio que era pouco deles, tá, irmãos? Eu creio que eram quem estava aqui presente eram os filhos de Cão, tá, irmãos? Já que era Nimrod que estava no poder, entendeu? Dessa edificação de Babel. Então eu creio que eram os descendentes de Cão, tá, irmão? Que estavam presentes na Torre de Babel. E outros povos também, alguns pelo menos de outros povos, tá, irmãos? Sobre Jafé e Sem. E a passagem falar, irmão, Gênesis capítulo 11, vai falar que esses povos que estavam junto, que era um povo só, eles acharam um lugar no vale da terra de Siná e habitaram ali, tá, irmãos? E o que eles decidiram fazer para não se espalhar sobre a terra? Eles resolveram edificar uma torre, tá? E essa torre não tinha nome ainda, tá, irmãos? Só ia ganhar nome depois que edificasse ele, construísse ele, tá, irmãos? E eles acharam e eles falaram um para o outro: ei, vamos edificar uma torre para que não venha ser espalhado sobre a terra. Porque se for espalhado sobre a terra, irmão, olha só, eu creio, irmãos. A Bíblia não vai falar isso, eu creio que isso foi a idade de Nimrod, tá, irmãos? Por quê? Porque a passagem falar, irmão, lá na genealogia, que foi Nimrod que edificou Babel. Então, eu creio que quem influenciou esses povos a fazer uma torre foi Nimrod, já que era o princípio do reinado dele. Tá, irmãos? Então, eu creio, irmão, assim, eu creio que ele fez isso só para não perder o reinado dele. Tá, irmãos? Para não perder o reinado dele, tá, Nimrod? Então, ele influenciou os povos ali para construir uma torre, para que tudo ficasse juntos, para ser o reinado dele. Tá, irmãos? E a Bíblia não vai falar, irmão, olha só, irmão. Tem muita gente achando isso, alguns crentes. Tem muita gente achando que eles só edificaram uma torre para desafiar a Deus. Mas a Bíblia, irmão, não vai especificar isso, tá? Eles só decidiram edificar uma torre para não se espalhar sobre a terra, tá, irmão? Para que Nimrod não venha perder o reinado dele. A Bíblia não vai falar, não vai especificar isso, tá, irmão? Vamos ler mais. Lá no Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 11, versículo 7, tá? Perdoe, tá, irmãos? A confusão das línguas. Eia, descemos e confundimos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face da terra. É necessário edificar a cidade. É necessário, tá? Edificar a cidade, pois se chamou seu nome Babel, porque quanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou do Senhor sobre a face de toda a terra. Irmão, olha só, pelo que eu entendi aqui, esse nome, Babel, não foi dado por Nimrod nem pelos povos, e sim por Deus, tá, irmão? Então, eu creio que eles vão dar outro nome para essa torre, tá, irmãos? Porque quem deu esse nome foi Deus. Por quê? Porque Babel significa confusão. Então, irmãos, eles não queriam edificar uma torre, tá, um alto, tipo um prédio, eles iam dar outro nome para essa torre. Mas, porém, a palavra falar que o motivo, Deus espalhou ali, eles pararam de edificar essa cidade, e foi o próprio Deus que deu o nome, ficou encarregado de dar o nome para essa torre, se chama Babel, tá? Mas, porém, eu creio que Nimrod e outros povos iam dar outro nome para essa torre, tá, irmão? Já que Babel foi dado pelo próprio Deus, que existe confusão. Mas a Bíblia não vai falar qual seria esse nome que Nimrod ia dar para essa torre, tá, irmãos? Só reconheceu como Babel mesmo. Tá? É a Bíblia, se a gente analisar bem direitinho, vai ver que é isso mesmo, tá, irmãos? E ali tem muita gente achando, irmão, que muita gente está achando que Deus só espalhou eles para que pararem de desafiar a ele. Não, irmãos. Pelo que entendi aqui também, Deus só espalhou por toda a cidade para que não venha retritões do que iam fazer. Tá, irmão? Retritões do que iam fazer. Entendeu? Para que venha a haver culturas diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes. Tá, irmão? Porque Deus é tremendo, né? Então, eu creio que foi por causa de Deus que nós temos culturas diferentes, por causa dessas confusões da língua. Por quê? Porque antes disso, era o mesmo povo, que de diferentes etnias, que era um dos filhos de Noé, esses povos, tá, irmãos? E eles ali foram espalhados sobre a terra, tá, irmãos?
Então, eu acredito que não, tá, irmão? Eu não acredito que não. Eu acredito que Deus não confundiu a língua só porque para eles pararem de desafiar ele. Não, não foi isso. Se a gente ler a palavra, não foi isso, tá, irmãos? E sim para não ter reis, então o que fazer. E também eu creio que não é esse nome, Babel, que Nimrod ia dar para essa torre, tá, irmão? Outros povos. Que a Bíblia não fala. Mas quem ficou encarregado de dar esse nome para a torre foi Deus, tá? Foi dado o nome Babel, que é confusão da língua. Mas o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Não? Tudo que eu falei aqui? O que vocês acham, tá, irmãos? Então, fiz as palavras, tá, irmão? E Deus conceda a vitória e a graça para você e a sua família. Amém.